Queridos, nós estamos numa série de mensagens no livro de Efésios. E você que senta aqui ou me ouve todo domingo diz assim: quando é que o pastor vai terminar essa mensagem? Primeiro, engrena aí porque vai demorar. Número 1. Número 2. Eu tenho uma preocupação muito grande que você não aprenda as coisas rápidas, assim. Que passe por cima, eu não consigo. Infelizmente não foi assim que eu fui criado. Eu tenho interesse que você aprenda as coisas de Deus e se interesse pelas coisas de Deus e viva as coisas de Deus, ok? No próximo ano, a partir do mês de dezembro, nós vamos parar basicamente toda a vida da igreja, as mensagens em Efésios e Marcos, e eu vou dar uma série de conteúdos que vai ajudar você com o objetivo de você, sua Bíblia e Deus, todos os dias você ter um encontro com Deus, uma vida devocional a partir da palavra de Deus. Atualmente você está lendo, porque você recebe as mensagens na semana, não é? Você pode, aqui no boletim, se você não recebe, coloque aí os seus dados, o seu e-mail, nós vamos enviar para você todas as informações sobre as leituras bíblicas, todas as informações que temos aqui na vida da igreja para você, para te ajudar na sua caminhada com Deus. Então isso que vamos fazer no ano que vem. E o meu objetivo básico é que você aprenda. Nós somos aqui todo didático, ajudamos você com um esboço atrás, você me ouve, você vê aqui no telão, para ajudar você a entender, compreender e crescer. O conhecimento de Deus é transformador e você também não viver enganado. Então, se você trouxe a sua Bíblia essa manhã, eu peço que você abra no livro de Efésios, capítulo 1 a 6. Essa é a terceira mensagem sobre redenção, entendendo a redenção. E hoje nós vamos falar especificamente no texto e explicar esses detalhes do texto. Em Efésios, capítulo 1, versículos 6 até versículo 10. Enquanto você abre, se você quiser acompanhar esse conteúdo, você pode pegar o boletim. Atrás do seu boletim tem este conteúdo. Tema: as riquezas do cristão em Cristo. Parece que alguém distribuiu da noite. Não é? Está escrito da noite aí? Está escrito. Então distribuiu errado. Está lá na gaveta. Então você vai colocando do lado e não anote, porque isso é da noite. Pegue lá, pastor, veja lá se está na gaveta. Logo, agora mesmo você recebe. Não esquenta a cabeça, ok? Mas não escreva nesse boletim aí. Não escreva nesse boletim, porque esse boletim é da noite. Não é agora pela manhã. O conteúdo atrás é da noite. As riquezas do cristão em Cristo. Hoje, terminando as riquezas da redenção em Cristo. Vamos ler o texto também está no seu boletim, que é da noite, então não está no seu boletim. Acompanhe aqui. A Bíblia diz assim, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Primeiro, no qual temos a redenção. Esse é o tema, no qual temos a redenção. A redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Ele derramou abundantemente sobre nós, primeiro em toda sabedoria, segundo em prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito ou propósito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. O livro de Efésios é um livro de riquezas espirituais. Riquezas. Eu estive a semana passada no Recife, eu fui no Castelo de Brenan. Quem vai ao Recife, vai lá. É impressionante a riqueza histórica. Eu achei um negócio assim, indizível quanto o aspecto cultural. E como Brenan trouxe de vários lugares do mundo espadas, livros de 1600 da história brasileira, quadros.
Então você entra naquele castelo, você vê as riquezas, e você passa a história. Ele disse assim: tudo começou quando eu ganhei um canivete do meu pai. Eu digo, uau. Ele fez um mega castelo. Também quer dizer que a família Brenan é muito rica. Mas tem muita gente rica que não fez um castelo e não trouxe riquezas históricas. O livro de Efésios é como o castelo de Brenan. Você entra e vai vendo as riquezas. Riquezas aonde? Riquezas em Cristo, riquezas em Deus. Porque a nossa caminhada hoje, basicamente, é analisada sobre aquilo que temos e somos desse mundo. Mas tudo desse mundo vai deixar no dia da sua morte. Da sua morte. A riqueza, o poder, a glória, a fama, os anéis, tudo na morte. Mas a riqueza em Cristo não. A riqueza em Cristo é para agora e para sempre. Então eu quero nessa manhã, para nós estudarmos esse texto, ver os aspectos da redenção. Aspectos da redenção. Primeiro eu quero definir, novamente, redenção é o fato de que Cristo nos redimiu. Cristo é o Redentor. Ele foi até o mercado de escravos, espiritualmente, e pagou o preço. Redenção significa pagar o preço e libertar. E foi assim que Cristo fez. Então, o primeiro aspecto que está no texto da redenção é o Redentor gracioso. O Redentor gracioso. Para haver redenção, tem um Redentor. E esse Redentor é cheio de graça. Foi por graça. Versículos 6 e 7 diz assim: que ele nos concedeu, preste atenção, gratuitamente no amado. Gratuitamente. Segundo a riqueza da sua graça. Nós vivemos num mundo onde ganhamos, merecemos, fazemos e nos tornamos, e punimos os que não correm, os que não fazem, os que não se tornam, e não se faz merecedor. Tem dentro de nós um DNA humano que diz assim, que toda coisa boa que acontece com alguém, a pessoa diz, você merece. Você merece. E é interessante que nós trazemos esse ensino do mérito para o nosso relacionamento com Deus. Só que quando você chega diante de Deus, as palavras de Deus para você, para mim, é assim: você é um pecador, você é indigno da minha presença, eu não te devo nada, você me deve tudo, você é imerecedor de qualquer graça, bênção minha. É imerecedor. Tudo que nós temos nessa vida é por graça, é por um favor de Deus. O texto diz claramente que ele nos concedeu gratuitamente e que foi segundo a riqueza da sua graça. Diante de Deus nós não somos merecedores de nada. E Deus odeia e não aprova, não carimba, não chancela qualquer pessoa que busca um relacionamento com Ele através de méritos. Temos vários textos, mas eu escolhi o de Lucas, capítulo 18, versículo 10 a 14. Olha o texto. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e outro publicano. Um religioso judaico, da elite religiosa judaica, e o publicano, pecador, fazendo tranqueira, roubando. Os dois subiram ao templo de Jerusalém. Eram judeus. O fariseu, posto em pé, diz o texto, e Jesus falando desse texto, orava para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, e nem ainda como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, lá atrás, não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: ó Deus,
ser propício a mim, pecador. Ele diz, eu sou pecador, Senhor. O Senhor sabe a minha vida. O Senhor conhece tudo por dentro. Olha o que Jesus disse para chocar. Digo-vos que este, quem? O publicano, desceu justificado para casa. E não aquele. Quem? O fariseu. Aquele que se achava. O justo. Que não roubava, não adulterava. Não era que nem o publicano. Cheio de religião. Jejuava 2 vezes por semana. Dava o dízimo de tudo. E Jesus disse, este recebeu a justificação de Deus. Não aquele, não o religioso. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. É o contrário. Deus, anote aí, ama pecadores que se veem pecadores diante dele. Deus ama. Deus tem um cuidado, um privilégio, privilegia os pecadores que se veem pecadores. Em Lucas capítulo 15, todas aquelas histórias de parábolas, elas nasceram porque Jesus estava sentado com os pecadores, com gente que fazia um punhado de coisa errada e falava um punhado de coisa errada. Marcos 2,17 diz assim, tendo Jesus ouvido isso, respondeu, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes, não vim chamar justos, e sim pecadores. Qualquer pessoa que se levanta em nome do mérito, se levanta em torno de si mesmo, que se acha, não tem a bênção de Deus sobre a sua vida, e está, presta atenção, vedado a possibilidade de salvação, é o que Jesus disse, porque ele veio para os pecadores. Apóstolo Paulo era um fariseu, perseguidor da igreja. Detalhes você pode ler em Atos 9. Mas olha o testemunho dele. 1 Timóteo 1, 12 a 14. Diz, sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que considerou-me fiel, designando para o ministério. A mim, que no outro tempo era blasfemo. Blasfemo contra quem? Contra Cristo. Perseguidor de quem? Dos discípulos de Cristo, insolente, ele falava coisas horríveis. Ele diz, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância e na incredulidade. Em outras palavras, a postura dele, a atitude dele, era uma atitude de ignorância. Eu estou lendo, ganhei um livro essa semana sobre os mártires da fé, de 1554 o livro. Mas o que foi feito por causa de pessoas que abraçaram a Jesus Cristo e não os deuses? Ele diz, não os deuses. Ele diz, adora o imperador e você vai ser solto. Ele diz, eu não vou, eu sou de Cristo. Olha só a convicção. Algumas daquelas pessoas que viram aquilo ficaram chocadas. Por isso que crescia, porque a fé daqueles irmãos e irmãs era tremendo em face da violência contra eles. Mas matavam porque eram ignorantes e incrédulos. O apóstolo Paulo mesmo está dizendo que fazia isso. Ele diz assim, bem claro, versículo 14. Não foi porque eu era bom. Ele diz, transbordou, porém, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Ele continua dizendo, em 2 Timóteo 9, ele diz que sobre Jesus que nos salvou e nos chamou com santa vocação, falando da salvação, nos salvou e nos chamou, não segundo as nossas obras, não porque éramos bons como aquele fariseu, mas conforme a sua determinação, por uma ação da história de Deus na nossa vida, antes do passado, na eternidade passada. Ele diz, e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes do tempo eterno. Então, na eternidade passada, Deus planejou e executou na presente, para que aqueles que ouvissem o Evangelho de Jesus, entendessem que eram pecadores, que precisavam de um Redentor gracioso, abraçassem em Cristo, só em Cristo, e recebessem o perdão. Ele diz, graça. Ao falar a Timóteo, o apóstolo Paulo diz, tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Um dos maiores problemas da nossa vida, na caminhada com Cristo, é porque eu acho que eu dependo de mim, do outro, do meu passado, de alguém, da circunstância para eu viver. Ele diz, não,
você depende da graça. E tudo que você é e que se tornou na vida foi por graça. E quando nós entendemos isso, a vida muda. Olha a definição de graça. Warfield diz assim: graça é o favor livre e soberano de Deus aos imerecedores maus. É isso aí. Deus quis soberanamente ir até os pecadores. John Stott diz: a graça é o amor que se preocupa, se inclina e socorre. Não foi isso? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Ele preocupa, ele inclina, ele vai lá e socorre. Jerry Bridges diz que graça é Deus chegando e se rebaixando às pessoas que estão em rebelião contra Ele. Não foi assim? Aquele publicano era rebelde, ele fazia um punhado de coisa contra Deus, ele sabia disso. Mas ele chegou diante de Deus e disse: tem misericórdia de mim. Porque ele sabia que Deus era um Deus gracioso. A graça é o amor incondicional em direção a uma pessoa que não merece. Isso é graça. Então ninguém hoje, nessa manhã, pode se levantar e dizer: sou o que sou por causa de mim, por causa do meu histórico, por causa da minha religião, por causa da minha vida boa. Não, é por graça. É por graça. Efésios 2:5, nós cantamos aqui: estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Versículo 8 diz: porque pela graça sois salvos. A redenção, a palavra que define é graça. Então, nesse aspecto, no entendimento da redenção, nós temos graça. Então você não é salvo porque você é bom. Você não será salvo porque você é bom. Você não pode chegar lá diante de Deus e dizer assim: estou aqui porque eu mereço alguma coisa. Nós não merecemos nada, somos pecadores, a Bíblia diz. Agora, quem é o Redentor gracioso? O texto diz que nos concedeu gratuitamente em quem? No amado, o amado de Deus. A salvação é de graça, gratuitamente, diz o texto, por causa do amado. Quem é o amado? Essa é uma boa pergunta. Marcos 1:11 diz assim: no batismo de Jesus, diz assim, Jesus, o texto, Marcos escrevendo, diz: então foi ouvida uma voz dos céus, no batismo: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Se você estava aqui domingo à noite, você ouviu em Marcos 9:7, que Jesus estava lá no Monte da Transfiguração, provavelmente o Monte Hermon. Estavam os 3 discípulos e Moisés e Elias. Falando sobre o quê? Falando sobre a morte de Jesus na cruz. Os dois estavam conversando com Jesus sobre isso. De repente aparece Deus na sua glória. Mesma glória que apareceu lá no Antigo Testamento. E veio uma voz que disse, a seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela uma voz que dizia: este é meu filho amado, a ele ouvi. Parem de falar e ouçam o que ele está falando. Ouçam o que ele está falando sobre a cruz. Ele está falando sobre a cruz, sobre a morte com Elias e Moisés. Ouçam a Jesus. Elias, Moisés, 2 grandes homens do Antigo Testamento. Eles falaram sobre Jesus. É Jesus. O Pai diz: é o amado, é meu filho amado. Vocês ouçam-no. Ainda sobre essa experiência da transfiguração que Pedro viu, que Pedro falou, quando ele escreve, diz assim, 2 Pedro 1,17: pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Quem é o amado? É Jesus. É o amado do Pai. Paulo diz em Colossenses 1:13-14, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o Filho do seu amor, para o amado, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Esse texto, ele nos conecta. Quando você vem a Jesus, você está conectado com o Filho. E porque você está conectado com o Filho, você é tirado das trevas para a luz. E é nele que temos redenção, libertação dos pecados, perdão dos pecados.
Todas as coisas boas de Deus estão nesse mundo para duas pessoas: para o Filho amado e para os que estão em ou no Filho amado, em Jesus Cristo. O Filho é aceito pelo Pai e os que estão em Cristo também são aceitos pelo Pai. Efésios 1:3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Bênçãos sem limites para os que estão em Cristo. E quem está em Cristo é aceito pelo Pai. Não existe outro caminho para Deus se não for por Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vamos ouvir esses textos, ouça. 1 João 3:1 diz: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados o que? Filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus, por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, presta atenção, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Não são pequenos deuses. Mas quando Jesus voltar, os que são de Jesus serão parecidos com Jesus quando da sua ressurreição. E porque somos filhos de Deus, o texto diz, o mundo não nos conhece. João 14:21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Só entramos em contato com o Pai por meio do Filho amado, Jesus Cristo. Se você quiser amar a Deus, você tem que vir por Jesus. Se você quiser falar com Deus, é por meio de Jesus. É tudo por Jesus. O texto diz. Versículo 27 diz: porque o próprio Pai vos ama, visto que tendes amado e tendes crido que eu vim da parte de Deus. É Jesus. A redenção existe porque tem um Redentor gracioso. A graça, não por méritos, é dada a todo aquele que recebe a Cristo, que passa a receber todas as bênçãos e relacionamento com o Pai. Então, Atos 4:12, terminando essa primeira parte, ele diz: e não há salvação em nenhum outro. Diz a Bíblia, não há salvação. Ninguém pode ser salvo por causa do abraço à religião. O exemplo do texto é a religião judaica, a prática de ensinos, ou qualquer tipo de prática religiosa, ou por qualquer outra pessoa. A Bíblia diz, não, porque abaixo do céu, aqui na terra, não existe outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, só o nome de Jesus. É só Jesus. Marcos 10:45, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então é o Redentor gracioso, é o amado. Temos todas as coisas gratuitamente, versículo 6, no amado. No amado. Segundo aspecto da redenção são os redimidos. Os redimidos. Ele diz assim, versículo 6, que ele nos concedeu gratuitamente, nos concedeu, e no qual temos a redenção. Quem tem? Alguém pode dizer assim, depois que eu morrer, eu sou uma pessoa que vou estar com Deus para sempre? Alguém pode dizer com certeza que quando morrer, é um salvo? Não, pastor, isso é um absurdo. É um absurdo do ponto de vista humano, porque humanamente ninguém pode dizer isso. Só pode dizer, baseado na Bíblia, os que estão em Cristo. Se você está em Jesus, você pode dizer, porque o texto diz que Ele nos concedeu e nós temos, é uma certeza. Agora, eu acho que antes da gente falar sobre isso, a gente precisa ver a foto de uma pessoa redimida. Você sabe quem você era? Sei não, pastor. Efésios explica. Efésios 2:1-3 diz assim, Ele vos deu vida. Ou seja, redimiu, salvou. Quando?
estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Houve um tempo na história que, como pecadores, Deus entrou na nossa história através do Evangelho e nos atraiu a Ele. Quando estávamos nos nossos delitos e pecados. Aí ele tira a foto, ele diz assim: vamos mostrar claramente quem nós éramos nos nossos delitos e pecados. Versículo 2. Nos quais primeiro andaste outrora. O que significa isso? Antes de tudo, a gente andava como pecadores. Fazendo o quê? Primeiro, segundo o curso deste mundo. O sistema do mundo, o pensamento do mundo, os valores, se é que tem valores, desde que o homem é homem, é anti-Deus. Anti-Deus. E andavam segundo ele, segundo o pensamento, segundo o que o mundo mostra e que o mundo aponta, e vivíamos lá. Ele diz: segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Ele diz: não só no mundo, mas debaixo, sob a orientação, talvez não debaixo de uma possessão, mas totalmente guiado por Satanás, que não é um cara de chifre vermelho, um monstro, um dragão que aparece. Não. 2 Coríntios capítulo 11 diz que ele é anjo de luz. Para enganar, ele aparece de forma muito bonita, suave, convincente. Ele diz assim: todos nós estamos lá, seguindo a Satanás. Versículo 3. Entre os quais todos nós andamos outrora. Como? Segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. O texto diz sobre filhos da desobediência, versículo 2, e diz sobre filhos da ira. Ira de quem? De Deus. Porque é esse tipo onde há um envolvimento na prática do pensamento mundano, sob o poder de Satanás, e voltado para fazer tudo que a carne gosta, diz: não tem nada aqui de Deus nisso. Ele diz assim no versículo 1, ele vos deu vida. De forma que você sabe se você é redimido ou não, porque há um interesse fortíssimo seu pelas coisas do alto, pelos interesses espirituais. Porque andar segundo o mundo, debaixo do conceito de Satanás, fazendo a vontade da carne, segundo Deus, a pessoa está espiritualmente morta, precisa de uma ação de Deus. E nesse aspecto da redenção, Jesus entra. Quando uma pessoa entende os seus pecados e se arrepende dos seus pecados, e abandona os seus pecados, ele tem uma nova vida. 2 Coríntios 9:7 diz: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e que tudo fez novo. Efésios 2:12, olha, naquele tempo, olha a foto. Naquele tempo estava sem Cristo, separado da comunidade de Israel, estranho às alianças da promessa, não tendo esperança, sem Deus no mundo. Quem não tem Jesus, não tem esperança. E não pensa que está com Deus. O texto diz: sem Deus no mundo. Estava sem Cristo. Quem está sem Cristo, está sem esperança, sem Deus no mundo. Efésios 4:17-19, ele diz: isto, portanto, digo no Senhor, testifico que não mais andeis como andam os gentios. Como? Na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios, à parte a vida de Deus, por causa da ignorância que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Quem são os redimidos? Os redimidos são aqueles que entenderam seus pecados e vieram, se arrependeram diante de Deus e pediram que sua graça fosse sobre eles. Mas por que eu tenho que fazer isso? Para ser um redimido, um liberto. Porque Romanos 3:23 diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Essa é a mensagem do Evangelho. Essa é a mensagem da salvação. Que diz assim: você não é bom e você não é boa, porque você está aqui hoje, neste domingo de manhã, ou porque você vem aqui todo domingo de manhã, ou porque você tem práticas religiosas boas. Não. Eu não sou nada. E tudo que sou, como diz o apóstolo Paulo, sou pelo que sou, pela graça de Deus. E eu
dobro e digo assim: muito obrigado, Deus, pela tua graça maravilhosa, pelo Redentor maravilhoso, e porque a mensagem do Evangelho veio até mim e me confrontou com quem realmente eu sou e do que eu preciso. Então esse é o segundo aspecto da redenção do texto. O terceiro aspecto da redenção do texto é o preço da redenção. Olha o versículo 7. Ele diz: no qual temos a redenção pelo seu sangue. Pelo seu sangue. Esse foi o preço. O que quer dizer pelo sangue? Quer dizer que Cristo morreu. Morreu aonde? Cantamos aqui. Cantamos aqui duas músicas, a primeira e a última. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Cantamos aqui, rude cruz se erigiu. E foi na rude cruz levantada que Jesus ali morreu, pagando o preço do pecado. Qual é o preço do pecado? Romanos 6:23 diz: porque o salário do pecado é a morte. O que Jesus fez? Ele morreu. No Novo Testamento, a Bíblia diz que Jesus deu o seu sangue, deu a sua vida, deu a si mesmo, ele morreu por nós. O que significa que ele morreu por nós? É que Jesus nos substituiu. Quem deveria estar na cruz? Eu e você. Mas nós não podemos, porque somos pecadores. Essa é a questão. Essa é a questão. Foi o sangue de Jesus. Pastor, eu não entendo o sangue de Jesus. Eu não entendo porque ele teve que derramar sangue. Quando você abre em Gênesis capítulo 3, que Adão e Eva pecam contra o Senhor, eles vão lá e fazem folhas para se cobrir. Depois de repreendê-los, depois de julgá-los, a Bíblia diz que Deus, o Pai, foi lá, imolou um animal, fez roupa para o ser humano, e para que eles pudessem ser cobertos, que era a nudez, era um resultado direto do pecado, porque Gênesis 2:25 diz que eles estavam nus e não se envergonhavam. Quando ele derramou o sangue e cobriu, então Jesus é o Deus Pai, é o primeiro estilista, e o estilo é roupa. Quando aquele sangue foi derramado, aquele sangue daquele animal inocente foi derramado para cobrir o que Adão e Eva tiveram feito, cujo efeito era no seu corpo, inicialmente. Alguém ou algo morreu, derramou sangue, morreu, para substituir. Se você vai no Antigo Testamento e começa a ler o Antigo Testamento, você vai ouvir muito do sacrifício de sangue. Por quê? Porque foi estabelecido por Deus que o derramamento de sangue cobre, substitui. Quando João Batista viu Jesus, lá em João 1:29, diz: eis o Cordeiro de Deus. Porque na cabeça dele estava claro Isaías 53. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora não são mais os animais, como na estrutura do Antigo Testamento. Agora é numa pessoa. Essa pessoa chama Jesus. Por que ele foi à cruz? Para dar exemplo? Não. Ele foi à cruz para pagar o pecado. E como é que ele pagou o preço do pecado? Ele pagou o preço do pecado com a morte. Porque o salário do pecado é a morte. Mas ele não ficou morto. Ele ressuscitou. Romanos 1 diz que Deus o Pai o ressuscitou. Daí nós temos um Salvador que pagou o preço. Agora você acha que vai chegar diante de Deus e apresentar as suas obras, o que você fez de bom? A única obra que Deus aceita é a obra de Jesus na cruz. É a única. Não tem outra. E se essa mensagem não for pregada, se essa verdade não for pregada, as pessoas continuarão sendo enganadas. Porque a Bíblia diz que
que é só por Jesus. Ele pagou o preço. Escute, 2 textos. 1 Pedro 1,18. Olha como é que Pedro entende isso. Ele diz, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados, livres do pecado, do vosso fútil procedimento, mas pelo sangue de Cristo, de Cordeiro imaculado. Apocalipse 5,9 diz assim, entoavam um novo cântico dizendo o quê? Digno, falando de Jesus, o Cordeiro, digno és, a um cântico, nos céus, em Apocalipse, de tomar o livro e abrir-lhe os selos de julgamento. Se você já leu o livro de Apocalipse, diz, o Senhor é digno, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus, lá no mercado do pecado. Ele diz, compraste para Deus os que procedem de que? Tribo, língua, povo e nação. Tudo por causa do sangue precioso. Olha a música, olha a música. Lewis Edgar Jones escreveu essa música. Do teu pecado te queres livrar. O seu sangue tem poder, sim tem poder. Almejas tu do maligno escapar? Seu sangue tem este poder. Queres com a vaidade acabar? Seu sangue tem poder, sim tem poder. Vício, paixões, queres tu dominar? Seu sangue tem este poder. Teu coração queres purificar? Seu sangue tem poder, sim tem poder. Todas as manchas te pode tirar. Seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força sem igual. Só no sangue de Jesus há poder, sim, prova o pecador. Aceita o dom de Jesus. Enquanto você não vê os seus pecados, enquanto você não vê a morte de Cristo, enquanto você não vê o preço dos seus pecados serem pagos, você não vai entender salvação. Você não vai entender o que é salvação na sua vida. O sangue de Jesus, revelado na cruz, substituiu para pagar o quê? A culpa do pecado, a condenação do pecado, o poder do pecado, a pena do pecado e a presença do pecado. Porque o pecado nos deixa culpado diante de Deus, nos condena eternamente, tem um poder na nossa vida que a gente não consegue sair dele, não consegue parar de fazer aquilo, a pena do pecado e um dia a presença do pecado. Esse é o preço. Jesus pagou o preço. Isso é maravilhoso. Por isso que a Bíblia diz, onde abundou o pecado, tem muito pecado, superabundou a graça. Alguns de nós não conseguimos tocar nessa graça. Sabe por quê? Porque nós nos achamos, viu? Não, eu nunca matei, nunca roubei, nunca mexi com droga, nunca mexi com nada, nunca adulterei, nunca fiz nada dessas coisas, pastor. Sou um cara joia. Mas Deus rasga você por dentro e diz assim, você é orgulhoso, você é egoísta, você é presunçoso, você é cheio de si, você sempre está dando um jeitinho nas coisas. Deus diz assim, o coração do homem enganoso, Deus olha você por dentro. E você tem que se ver por dentro. Porque quando você se vê por dentro, suas rebeldias, aí você vai dizer assim, tem misericórdia de mim, ó Deus, como aquele publicano fez. Quarto, os resultados da redenção, versículos 7 e 8. Ele diz assim, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados. A palavra remissão é a palavra perdão. Perdão. Por causa de Jesus, o primeiro resultado é perdão. Mateus 26, 28, na ceia, diz assim, Jesus disse, ao pegar o copo, porque isso é o meu sangue, a representação do sangue, o sangue da nova aliança. Não é mais a antiga aliança. O sangue não é da antiga aliança mais. Aquela antiga aliança com Israel foi feita pelo derramamento de sangue de bodes, de ovelhas, de cordeiros. Ele diz, não é mais esse sangue. Ele diz, agora é pelo meu sangue. O sangue derramado em favor de muitos
para a remissão dos pecados, para o perdão dos pecados. Então vamos entender a palavra perdão, que está aqui no texto. Essa palavra grega significa mandar embora para nunca mais voltar. Era assim. No Antigo Testamento havia o dia do Yom Kippur. Do Yom Kippur, o dia da expiação, trazia-se 2 bodes. 2 bodes. Um bode era imolado, o sacerdote colocava a mão, transferindo a culpa, matava o bode, o sangue era derramado. O outro bode pegava, levava no deserto, bem longe, bem longe, bem longe, e soltava o bode, e o povo ia embora. Aquele bode jamais poderia sair do deserto. Aquele bode jamais poderia voltar. A palavra remissão que está aqui, significa que o dia que você veio a Jesus, o dia que você se entregou a Cristo, todos os seus pecados, preste atenção, foram mandados embora. Sabe o que é todos? Todo o seu passado, foi zerado. Mandou embora. Essa é a palavra perdão, remissão que está no texto. É um negócio maravilhoso. Você não precisa viver de culpa. No culpa. Não, que culpa? Não existe culpa. É isso que Davi falou no Salmo 103:12. Olha, quanto dista o oriente do ocidente, o leste do oeste. Assim quem? Deus afasta de nós as nossas transgressões. Isaías 44:22, olha o que o profeta disse. Desfaço as tuas transgressões como névoa, e os teus pecados como nuvem. Tornar-te para mim, porque eu te remi, eu te perdoei. Miqueias 7:18-19, diz assim, quem, ó Deus, é semelhante a ti? A ti por quê? Que perdoas a iniquidade, e te esqueces da transgressão do restante da tua herança. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Você se diz de Jesus, e ainda fica retendo a iniquidade do outro, jogando na cara da pessoa o que ela fez. É isso? Deus não faz isso, Deus é misericordioso. Tornará a ter compaixão de nós, olha aí. Pisará os pés as nossas iniquidades, e lançará todos os nossos pecados na profundeza do mar. Olha aí, olha aí. Esse é o resultado da redenção. O sangue de Jesus pago para que aquele que se arrepende dos seus pecados tenha todos os seus pecados mandados embora. É bênção. Por isso que o apóstolo Paulo grita em Romanos 8:1. O que é que ele diz? Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas se você não está em Cristo Jesus, há toda a condenação para a sua vida. Não precisa colocar, Gunter, mas João 8, 10 e 11, diz que Jesus viu a mulher pecadora, aquela mulher cheia de pecado, que os caras estavam lá para atirar, e trouxeram para Jesus. Jesus diz assim, quem não tiver pecado, que joga aí a primeira pedra. Todos foram saindo, começar pelos mais velhos, que os mais velhos sabem que pecam mais. Pecaram mais, por causa dos anos. Ficou ele e a mulher. E disse assim, mulher, onde é que estão os teus acusadores? Diz, ninguém me acusou, senhor. Diz, eu também não te acuso. Vai e não peques mais. Coisa maravilhosa, redenção, redenção, redenção. Vocês sabem o tanto que eu sou enjoado e persistente, que a sua fé esteja na Bíblia. Ok? Por isso que eu cito os textos, para que você firme o que você está ouvindo na Escritura. João 2,12 diz assim, filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome, o nome de Jesus. Efésios 4,32 diz assim, assim sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando uns aos outros, como também Cristo vos perdoou. Pastor, e se eu pecar? Uma vez que eu fui liberto dos meus pecados. Se você pecar, você usa o sabonete do cristão. 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda injustiça. O primeiro resultado da redenção é perdão dos pecados. Você está livre. Você está livre da culpa. Acabou.
Salmo 130 diz que Deus não coloca como se fosse numa mesa os nossos pecados e fica olhando para eles. Não, não. Limpo. Só isso? Não. Segundo resultado. Veja o texto. Sabedoria e prudência, que derramou abundantemente sobre nós, como em toda sabedoria e prudência. O que é sabedoria? Sabedoria aqui não é a capacidade de você decidir a vida em relação aos princípios que você tem. Sabedoria aqui é sabedoria espiritual. Você entende a morte, como nós oramos aqui pelo Gonçalo hoje pela manhã, ele entende isso. Eu não preciso explicar, ele entende a morte. Claramente, por causa da visão que ele tem da palavra de Deus no seu coração. Ele entende a vida. Você entende sobre os céus, sobre a cruz, sobre o mundo espiritual satânico. Você entende que atrás desses problemas da minha vida tem uma série de ações espirituais. Você entende, essa é a sabedoria. Quando você vem a Jesus, Ele te dá perdão e te dá sabedoria. Capacidade de você ver a sua vida a partir dos princípios de Deus e de Jesus Cristo, porque o apóstolo Paulo diz que em Cristo todos os tesouros da sabedoria estão completos nele. Mas ele diz uma outra palavra, prudência. A palavra prudência significa conhecimento sobre as coisas terrenas do dia a dia. Então o que significa essas duas palavras e dois resultados da redenção? Significa que Deus nos equipa, nos qualifica para entendermos as verdades espirituais e nos dá a condição para viver aqui agora como marido. Ok? Como filho, como esposa, como profissional. A sabedoria de Deus entra no meu coração e me faz prudente para enfrentar as dores, os problemas, as dificuldades. Para ler um jornal e dizer, esse cara aqui não está falando muita coisa aqui. Esse tipo de visão vai prejudicar muita gente, se ele continuar batendo nisso aqui. Esse é um aspecto prático da redenção. Há resultados. Por isso que Tiago diz, versículo 5, se porém algum de vós necessita de sabedoria, o que faz? Peça a Deus. Que a todos dá liberalmente, nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedido. Seus negócios, ao fazer negócio essa semana, a comprar, ao vender, ao ir, ao partir, precisa de sabedoria. Sabedoria que transforma em prudência. Isso você ganhou o dia que você veio a Cristo. Você sabe viver a vida. Sabe viver a vida. A vida não é aquela cantada pelas músicas dos pagodeiros. Não é? Uma vida. Cara, vamos viver aí que vai dar tudo certo no final. Não. Deus planejou uma vida para vivermos e essa vida está debaixo da sabedoria que Ele nos dá nesse livro. Por último, os motivos da redenção. É simples. Olha aí. Versículo 9. Por que Jesus fez tudo o que fez? Qual a intenção, qual a finalidade? Desvendando-nos o mistério da sua vontade. Segundo o beneplácito, o propósito que propuseram em Cristo. Deus vai abrindo para nós a compreensão das grandes coisas que eles têm para o futuro. Em quem? Em Cristo. De fazer convergir nele, vir para a pessoa de Jesus, na dispensação da plenitude do tempo, no tempo certo, todas as coisas, tanto do céu como da terra. Em outras palavras, por causa de Jesus, os motivos da redenção é porque tudo veio na pessoa de Jesus, para que Jesus pudesse preencher tudo. Não é só a sua vida, é o plano para a história. O mundo está passando por crises econômicas. Os valores cada vez mais vão machucando nossas vidas. Nós que somos cristãos, vai machucando. Uma forma como você vê, antigamente, há um tempo atrás se matava criança. Absurdo.
Agora esquarteja as crianças. Absurdo. Aí diz assim, esse mundo está perdido. Você não viu nada. Esse mundo está perdido porque falta Jesus. Porque quando Jesus entra na vida da pessoa, coloca no coração dela o que é amor, visão pelo outro, cuidado pelo outro, sentido de vida. Mas é só isso? Só esses motivos? Diz, não. A coisa é muito mais ampla. Por causa da redenção, tudo que você está vendo que está aí uma bagunça, um dia se colocará e será focado de forma perfeita. Deixa eu terminar com esse texto. Filipenses 2, 9 a 11. Diz assim. Pelo que também Deus o exaltou. Exaltou quem? Jesus. E ele diz assim, sobremaneira. Uma exaltação que não tem igual. Ele deu o nome que está acima de todo nome. Não é o seu nome, não é o meu nome, não é o nome de, é o nome de Jesus. Para que, versículo 10, ao nome de Jesus, faça-se o quê? Número 1, se dobre todo o joelho nos céus. Então preste atenção. Um dia, todos os anjos vão dobrar os seus joelhos para Jesus. Ok? Só? Não. Na terra e debaixo da terra. Preste atenção. Um dia, todos os demônios, Satanás, todo o ser humano que passou nesse planeta, dentre eles você, vai se dobrar a Jesus. Talvez alguns joelhos serão quebrados para fazer isso. Jesus. Versículo 11. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Deus. A palavra grega aqui é Kyrios. Kyrios era um nome dado a César, que é a tradução de Jeová no Antigo Testamento. Então presta atenção, olha a cena. Um dia, porque todas as coisas convergem em Cristo, porque tudo vem para o Redentor, todos os joelhos vão se dobrar e vão dizer, tu, ó Jesus, é o Senhor. E se você hoje dobra qualquer joelho que não é Jesus, você está errado. Porque é só Jesus. E diz assim, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor. Para quê? Para a glória de Deus Pai. Não existe forma de glorificar a Deus sem Jesus. Termino com duas afirmações. Primeiro, que o presente da redenção, da libertação dos pecados é oferecido gratuitamente a todos, porque o Redentor, Jesus Cristo, já pagou o preço na cruz. Hoje você pode abraçar essa redenção, reconhecer os seus pecados como aquele publicano e sair daqui hoje justificado. Segundo, se um dia na sua vida, como eu, que recebi em Jesus Cristo a redenção, não pelos meus méritos, mas pela graça, você tem um motivo para viver aqui nessa terra. O motivo não é você. Deus não gira em torno de você. Você tem que aprender a viver e girar em torno de Deus. Santificar o seu nome. Buscar o teu reino. Fazer a sua vontade. Ter nele o quê? O seu provedor. Pão nosso de cada dia. Ter nele o seu perdão. Perdoa as nossas dívidas. Ter nele a sua proteção. Não nos deixe cair em tentação. Livra-nos do mal. Aí ele diz assim, pois teu reino e a glória para sempre. Você não pode sair daqui hoje de manhã
vivendo para você. Você tem que viver para o Senhor e dizer: Deus, usa a minha vida para a tua glória, porque um dia, tudo final, converge em Cristo Jesus, para a tua glória, para a glória dele e não para a sua glória. Pare de viver voltado para si mesmo. Foque no Senhor. Vamos orar. Amado Deus, nosso Pai, louvado seja o nome do Senhor. Por tua palavra, Senhor. Pelo plano maravilhoso do Senhor. Pela tua graça que não dá para medir. Não tem como medir. Por sermos participantes de Cristo na glória futura, não por nós. Não porque somos bons, melhores que ninguém. Mas Deus e Pai, obrigado. Porque o Senhor veio até nós em Jesus. Sendo Ele Deus que será confessado por todos, se tornou homem. Para pagar o preço na cruz do Calvário. Para que um dia pudéssemos ter a alegria de cantarmos. Que foi na cruz, onde Ele deu a sua vida. E nós ficamos empolgados com essa verdade. Como os meninos que vão ensaiar aqui hoje. Porque acreditam que no Natal Jesus se encarnou, se tornou homem. E que estão dispostos a sair aí pela rua cantando no Natal. Que a vida que as pessoas estão procurando e a esperança está nesse Jesus Salvador. Que a mensagem que vamos continuar pregando, eu vou continuar pregando até morrer. Que foi na cruz que o Senhor pagou o preço. Ó Deus, nessa manhã ajuda-nos a carregar a cruz de Cristo. Não no peito, mas ter peito para carregar a cruz de Cristo. Para vivermos como cristãos autênticos, não esse tipo de cristianismo que está sendo pregado da prosperidade, da bênção, mas o cristianismo que vive como Jesus, em integridade, em honestidade, em generosidade, em fidelidade ao Senhor. Ó Deus, louvado seja o teu nome. Saímos daqui nessa manhã inspirados por essa verdade. Recebendo a Jesus como Senhor e Salvador e focado só nele. Para a tua honra e tua glória. Nos ensine sobre Jesus. Assim oramos no nome do Senhor Jesus, nosso Salvador. Amém.